Olá, meu nome é Thiago Fonsperling e sou o fundador da Open Water Academy, a plataforma de gestão do conhecimento ambiental. É com satisfação que começo neste vídeo a falar sobre a série Reflexões sobre o marco legal do saneamento básico. O saneamento é um tema que está sendo muito falado hoje em dia, inclusive pela grande mídia. Os índices bem alarmantes da falta de cobertura de serviços não se configuram um fato recente, muito menos a dificuldade de caminharmos corretamente para a universalização dos serviços, que já vem de décadas passadas. Então, por que está ocorrendo essa grande visibilidade do saneamento básico agora, o que não ocorria há muitos anos? Primeiro, é fato que o tema estar em pauta e com grande visibilidade é ótimo para o nosso setor. E é claro que o que puxou essa grande atenção para o setor foram os projetos de lei, mais especificamente o último projeto de lei 4162 do ano de 2019, que foi aprovado no mês de julho deste ano e que culminou na sanção da nova lei 1426 de 2020, responsável por alterar e revisar o marco legal até então vigente do saneamento básico. Disso deriva uma série de discussões muito relevantes. Trata-se de um tema complexo, naturalmente com visões distintas e, por que não, complementares. E também é um debate bastante dinâmico, que traz na sua essência uma construção dos avanços e dos retrocessos do setor do saneamento nas últimas décadas, a situação atual que nos encontramos e, é claro, o que se projeta para o futuro. Diante deste complexo cenário institucional do saneamento básico, não é possível esgotar em somente alguns vídeos toda a sua base teórica e tampouco as suas visões de mundo que contribuem para a sua construção. Atualmente, pode ser encontrado bastante conteúdo técnico sobre o marco legal, seja em debates promovidos por entidades do setor, em artigos, PDFs, redes sociais, enfim, em várias plataformas e mídias. Como é um tema complexo, relevante, polêmico, técnico e político, eu resolvi focar em macro-reflexões, buscando um olhar crítico na construção institucional do saneamento básico no nosso país. Portanto, é importante frisar que serão apresentados aqui recortes teóricos, tão somente com a finalidade de contribuir para o debate de maneira construtiva. Dito isso, a proposta inicial é apresentar o conteúdo em uma série de 3 vídeos complementares. E é claro que, se for necessário, poderão ser incluídos vídeos subsequentes. Neste primeiro vídeo, eu farei um breve panorama da situação atual do saneamento básico, visando apresentar elementos para uma reflexão dos possíveis motivos que explicam os péssimos índices nacionais do setor e quais são os entraves para o seu avanço. Fazendo essa contextualização, o vídeo seguinte da série será focado no marco legal do saneamento básico aprovado no ano de 2007, que é a Lei 11.445. E, na sequência, será apresentada a recém-aprovada Lei 1426 de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico, alterando a Lei 11.445 de 2007 e diversos outros dispositivos legais que permeiam o tema. Então, iniciando o nosso breve panorama do saneamento básico, vou apresentar alguns indicadores principais do setor. Aqui no Brasil, as principais pesquisas oficiais que permitem fazer uma série histórica dos serviços são o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e as pesquisas do IBGE. Podemos citar aqui o Censo Demográfico, o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e a Pesquisa Nacional do Saneamento Básico. Naturalmente que existem diversas outras pesquisas, mas que em sua grande maioria os dados utilizados são dessas bases que eu citei.
É importante deixar bastante claro que, apesar dos avanços nas pesquisas e coletas de dados, ainda há uma diferença considerável no cálculo dos vários indicadores que são apresentados. Independente dessas diferenças existentes, conseguimos hoje ter um retrato aproximado da situação do saneamento básico no país. Segundo o SNIS, o atendimento com rede de distribuição de água no nosso país é de 83,6%, sendo que existe um grande distanciamento entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para as regiões Norte e Nordeste. Já para o sistema de esgotamento sanitário, o índice de atendimento com rede coletora é somente de 53,2%, podendo perceber uma grande diferença nas regiões do nosso país. Por sua vez, o índice de tratamento de esgotos apresentado pelo SNIS é de 46,3%. Para o componente da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, o índice atual de coleta de resíduos domiciliares é de 92,1%. Entretanto, o índice de coleta seletiva é ainda muito reduzido, chegando a somente 38%. Ainda no tocante a este serviço, a massa total de resíduos dispostas em aterro equivale a 75%. E a eliminação dos lixões dos municípios se posterga a cada ano que se passa. Por fim, para a drenagem e o manejo das águas pluviais, aproximadamente 52% dos sistemas existentes são exclusivos para o escoamento das águas pluviais, enquanto 24% dos sistemas escoam águas pluviais em conjunto com os esgotos sanitários. E 25% dos municípios sequer contam com um sistema de drenagem. Esses índices apresentados dizem respeito à cobertura dos serviços de saneamento. Agora, será que o simples fato de um serviço estar disponível quer dizer que ele seja adequado ou de qualidade? Pensando no relatório do PlanSab, o Plano Nacional de Saneamento Básico, em sua primeira versão de 2014, podemos perceber que existe uma diferença entre atendimento adequado e atendimento precário. Nesse sentido, os números são bem diferentes, onde o atendimento adequado para o serviço de abastecimento de água é de 59,4%, para o esgotamento sanitário de 39,7%, e manejo de resíduos sólidos de 58,6%. No relatório revisado em 2019, esses números se alteram um pouco, sendo 57,7% de atendimento adequado para o abastecimento de água, 48% para o esgotamento sanitário e 64,9% para resíduos sólidos. Como observamos, os índices apresentados somente de cobertura dos serviços, sem dúvida, são alarmantes e estão muito distantes da universalização. Feita essa radiografia de momento, acho interessante observar a trajetória dos indicadores de cobertura destes serviços que apresentamos ao longo das últimas décadas. Segundo os censos demográficos, desde a década de 1960, a cobertura por redes de abastecimento de água aumentou de 40% para 80 e poucos por cento nos anos 2000. No caso das redes coletoras, houve um reduzido aumento de 30 e poucos por cento para um pouco mais de 50%. Interessante observar o acentuado aumento da cobertura de redes de distribuição nas décadas de 1970 e 80, que foi resultado do programa Planasa, cujo objetivo explícito na época foi a priorização desse serviço. Houve com isso pouco investimento em esgotos e principalmente no setor rural.
Agora, pelos dados do SNIS, observa-se uma estagnação do atendimento ao abastecimento de água desde 2008 até o ano de 2018. Na curva inferior, é fundamental destacar também a manutenção dos altos índices de perda de água ao longo desses 10 anos. Agora, para o sistema de esgotamento sanitário, o SNIS mostra um crescimento muito reduzido do atendimento por redes coletoras, desde 2008 até o ano de 2018. Ainda, um crescimento também muito reduzido do índice de tratamento de esgotos ao longo desses últimos 10 anos. Visto todos esses números, acho importante destacar que sempre quando os indicadores são apresentados em nível nacional, os números frequentemente escondem realidades ainda mais preocupantes, como as diferenças entre os serviços prestados entre a zona urbana e a zona rural e, principalmente, a falta de atendimento às pessoas que vivem em situações mais vulneráveis. Tendo isso em mente, e a partir dos indicadores que foram apresentados, faço os seguintes questionamentos. Por que, ao longo das últimas décadas, houve um avanço tão reduzido dos serviços de saneamento básico? E por que, até hoje, no ano de 2020, ainda não temos a universalização de um serviço tão essencial à saúde pública e à preservação do meio ambiente? Dada a natureza e complexidade do serviço de saneamento básico, para se entender a nossa atual situação e dificuldade de avanço à universalização, eu proponho aqui projetar um olhar macro em 3 diferentes dimensões, que são a dimensão tecnológica, a dimensão econômico-financeira e a dimensão político-institucional. Naturalmente que permeiam essas 3 dimensões questões multidisciplinares, como, por exemplo, as condicionantes socioambientais. Observando inicialmente a sua dimensão tecnológica, fica claro que se trata de um serviço essencial, amplo, heterogêneo e complexo no seu planejamento, na sua operação e na sua prestação ao usuário. Apesar dessa complexidade técnica, o nosso país apresenta um sólido conhecimento acadêmico, teórico e prático sobre o tema, e também possui profissionais, fornecedores e prestadores de serviços capacitados e preparados para a solução dos problemas. Historicamente, herdamos frutos de célebres figuras, como o médico Oswaldo Cruz, o engenheiro Saturnino de Brito e o professor Azevedo Neto. Ainda podemos considerar que o Planasa nos deixou um importante legado técnico, como o aumento da capacitação dos profissionais da área e desenvolvimento de tecnologias bastante relevantes. No campo acadêmico, sem sombra de dúvidas, temos profissionais mundialmente reconhecidos e referências em todos os temas do saneamento básico. Destaco aqui as pesquisas do PROSAB, que nos trouxeram um importante avanço técnico, bem como as centenas de grupos de pesquisas que estão atualmente em desenvolvimento. Cabe aqui, então, pontuar o óbvio, que é a necessidade de apoio e incentivo contínuo às universidades e pesquisas de desenvolvimento tecnológico. Ainda nessa dimensão tecnológica, eu chamo a atenção para as concessionárias ou as prestadoras do serviço de saneamento básico. Aqui é fundamental deixar muito claro que, independente da natureza jurídica da prestadora do serviço, seja ela pública ou seja ela privada, em nosso país existem prestadores com níveis de excelência e outros que prestam serviços de péssima qualidade ao usuário. Atualmente no Brasil, as empresas privadas perfazem aproximadamente 6% das prestadoras dos serviços de água e de esgotos. Como a maior parcela do serviço é ocupada pelas prestadoras públicas, é natural que os baixos índices nacionais do serviço estejam refletidos nessas concessionárias. Em linhas gerais, considerando apenas as prestadoras públicas, os SAAIs, ou Sistemas Autônomos de Água e Esgotos, que foram criados
partir de políticas públicas lá da década de 1950, possuem uma estrutura bastante razoável. Já as companhias estaduais, criadas a partir da década de 1960 por incentivo do Planasa, são bastante heterogêneas, com algumas companhias prestando excelentes serviços aos usuários, entretanto, boa parte ainda com dificuldades técnicas, advindas em sua maior parcela de uma ineficiência empresarial. Na ponta da prestação pública estão as prefeituras, quando prestam diretamente os serviços. Essas, sem dúvida, são as que mais sofrem com a falta de estrutura técnica e gerencial para a prestação dos serviços de saneamento com qualidade. Cabe aqui destacar mais uma vez que a qualidade do serviço prestado independe da natureza jurídica do prestador, podendo ter uma prefeitura ou companhia estadual ou até mesmo uma companhia municipal com ótimos resultados e empresas privadas que não prestam um bom serviço ao usuário e, naturalmente, que vice-versa. A explicação para essa nossa realidade é complexa e sai um pouco do campo técnico, abrangendo fatores múltiplos, sendo grande parte deles da dimensão político-institucional. Finalizando essa dimensão tecnológica, acho interessante pegar emprestado um conceito utilizado pela ERSAR, que é Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos de Portugal, que explica em parte a nossa atual situação. Segundo essa entidade, a evolução do saneamento é marcada por 3 fases distintas. Primeiramente, a fase da quantidade, na qual a prioridade é a implantação de infraestrutura, ou seja, aumentar a cobertura visando a universalização. A segunda fase é a preocupação na qualidade dos aspectos técnicos dos serviços, incluindo aí a prestação e regulação dos mesmos. E a última fase é a da excelência, onde os esforços estão na sustentabilidade ambiental e econômico-financeira dos serviços prestados. Particularmente, acho interessante esse conceito porque no Brasil podemos pensar ótimos exemplos de prestadores que estão nessas 3 fases distintas. Ou seja, concluindo essa dimensão tecnológica dos serviços de saneamento básico aqui no Brasil, em termos práticos, não há em nosso país uma limitação técnica que justifique os baixos índices de cobertura e qualidade dos serviços que estão sendo prestados aos usuários. Entretanto, as características heterogêneas dos nossos municípios, as complexas condicionantes econômicos-financeiras e principalmente político-institucionais do setor influenciam diretamente na qualidade técnica dos serviços que são prestados. Superando as limitações tecnológicas, torna-se fundamental um olhar para a dimensão econômico-financeira, que é essencial para a viabilização de programas, de projetos e ações no setor do saneamento básico. Da mesma forma como apresentado nos indicadores de cobertura dos serviços, acho interessante apresentar aqui os investimentos realizados nas últimas décadas no setor de água e de esgotos. Nesse gráfico, são ilustradas as taxas de investimento em relação ao PIB desde 1970 até o ano de 2002, para os serviços de água e esgotos. Percebemos altos investimentos na década de 70, justamente pelo Planasa, o programa que foi financiado pelo Banco Nacional da Habitação. Após a extinção do BNH e término do programa, percebemos uma queda acentuada nos investimentos na segunda metade da década de 80 até o início da década de 2000. Fica bastante nítido ainda a diferença dos investimentos para o serviço de abastecimento de água em relação aos de esgotamento sanitário, reflexo da priorização do Planasa no setor de água. Por fim, extraímos desse gráfico que os altos investimentos na década de 70 variaram entre 0,3% e 0,4% do PIB, chegando ao pico de 0,5%.
Na sequência, essa taxa caiu consideravelmente, ficando sempre abaixo de 0,2% e, na média, abaixo de 0,1%. Lembrando que estudos demonstram que os investimentos em saneamento básico devem ser algo superior a 0,5% do PIB. Avaliando agora os investimentos apenas não onerosos, na primeira década de 2000, houve um crescimento considerável, principalmente a partir de 2006, reflexo direto das ações do PAC. Esses investimentos mais altos duraram até o ano de 2009, quando então voltou a declinar nos anos seguintes. Apesar do aumento de investimento não oneroso no setor, as taxas não chegaram a passar dos 0,2% do PIB nacional. Observando agora os números absolutos deste mesmo período, os investimentos anuais saíram da casa de 1 bilhão em 2003, chegando a 8,3 bilhões em 2009. Lembrando que aqui estão apenas os recursos não onerosos e que apenas a parcela foi desembolsada do total que estava comprometido. Finalizando esse panorama dos investimentos nos últimos anos, esse gráfico ilustra os investimentos realizados entre 2008 e 2018 pelos prestadores de serviço que enviaram as suas informações ao SNIS. Do ano de 2008 a 2014, houve um reflexo do final do PAC 2, onde os investimentos passaram de 6 bilhões para 12 e se mantiveram nesse patamar até o ano de 2018. O que podemos extrair de todos esses números é que sempre houve uma variação muito acentuada dos investimentos no setor do saneamento básico e que, de fato, nunca foram no volume necessário para a universalização dos serviços. Extraímos também que o volume de investimento está diretamente relacionado a um programa específico que foi implantado dentro de uma política pública com uma duração por alguns anos. Apesar de não termos tido volumes médios de investimento em patamares ideais, os dois programas mencionados aqui, tanto o Planasa quanto o PAC, injetaram recursos consideráveis no setor. O Planasa foi determinante para o aumento do acesso ao serviço de abastecimento de água, somente na zona urbana. Entretanto, deixou muito a desejar nas zonas rurais e no acesso ao esgotamento sanitário no país como um todo. O PAC, por sua vez, ele conseguiu inserir na pauta o serviço de esgotos. Entretanto, ele esbarrou em diversas dificuldades técnicas, como a falta de projetos e também dificuldades políticas e institucionais, como fiscalização, muitas vezes, distante, entraves ambientais, direcionamento de volumes altos de recursos a sistemas que já estavam muito bem estabelecidos, dentre outras diversas dificuldades técnicas e institucionais. Fazendo um paralelo entre o volume de recursos disponibilizados nesse período de 2007 a 2014, que foram os PACs 1 e 2, e os indicadores de cobertura dos serviços, percebemos que talvez não houve um resultado esperado por esse programa. A partir de 2014, mais especificamente 2016 e 2017, houve uma redução considerável no volume de investimentos não onerosos, muito em função da descontinuidade dos programas e da grave crise financeira do nosso país. Além dessa grave e longa crise que estamos enfrentando, adicionamos aí um novo ingrediente, que agrava ainda mais, que é a pandemia do Covid-19. É muito provável que os reflexos econômicos serão sentidos ainda por muitos anos. Portanto, é de se esperar que os recursos públicos não onerosos, ou seja, aqueles a fundo perdido, serão cada vez mais escassos. E é fato que, se quisermos universalizar os serviços de saneamento, os investimentos deverão ser consideravelmente muito superiores aos que vêm sendo praticados. Segundo as últimas estimativas do setor,
serão necessários algo como 600 a 700 bilhões de reais para se universalizar os 4 componentes do saneamento básico. Então, estamos numa situação extremamente delicada e, infelizmente, é bem provável que vamos precisar também de investimento externo para poder alavancar o setor. Apesar disso, ainda existe um considerável rol de fontes financeiras disponíveis, como públicas e privadas, fundos de cooperação, empréstimos a juros reduzidos ou subsidiados, arrecadações de taxas e tarifas, dotações orçamentárias e contrapartidas que podem e deverão ser acessadas de forma a viabilizar a implementação de programas no setor do saneamento básico. Finalizando essa reflexão sobre a dimensão econômico-financeira, cabe destacar que qualquer modelo de financiamento a ser praticado envolve um estudo detalhado de importantes fatores como os seguintes: a avaliação da capacidade de pagamento dos usuários, considerando aqui a adoção de tarifas sociais para a classe menos favorecida, a viabilização técnica e econômico-financeira do projeto, de forma a viabilizar e atender às metas de universalização dos serviços, e a garantia da sustentabilidade econômico-financeira do projeto, considerando que os custos dos serviços, como as despesas de exploração, administrativas, fiscais e financeiras, deverão ser suportados pelas taxas, tarifas ou impostos que são cobrados. Então, vistas as dimensões tecnológica e econômico-financeira, tenho a tendência de concluir que, apesar de serem extremamente complexas e sensíveis, são superáveis. Entendo, salvo maior juízo, que não são os maiores entraves ou impeditivos para a universalização do serviço de saneamento básico no país. A partir dessa premissa, torna-se fundamental um olhar crítico à dimensão político-institucional. Observando o percurso histórico do saneamento básico no Brasil, fica evidente que os seus avanços e os seus retrocessos foram reflexos diretos de direcionamentos políticos. Sendo assim, podemos concluir que o saneamento básico deve ser visto não apenas como uma questão técnica, mas principalmente de políticas públicas. Portanto, essa dimensão político-institucional é determinante para explicar a nossa situação atual e a enorme dificuldade em caminhar com sucesso para a universalização do serviço de saneamento. E é justamente o objetivo dessa série, uma reflexão macro dos aspectos políticos e institucionais que influenciaram a construção do marco legal do saneamento básico. Nos 2 vídeos seguintes, vamos explorar essa dimensão político-institucional, apresentando o contexto pré-promulgação da Lei 11.445, do ano de 2007, a sua lógica institucional e principais características, bem como as dificuldades de sua implementação. Vamos apresentar também o contexto político que abriu as portas para a discussão da revisão do marco legal e, finalmente, as principais características da Lei 14.26 deste ano de 2020. Entendo que com essa trajetória ficará muito claro que a dimensão político-institucional, incluindo a descontinuidade das políticas públicas e as mudanças no pêndulo político do país, são determinantes para explicar a situação atual do saneamento básico. Vou encerrar esse vídeo por aqui e eu te vejo nos outros próximos 2 vídeos. Um abraço!